Você quer criar agentes que realmente resolvam problemas reais e criem relacionamento com o usuário, você precisa sair do básico e dominar essa pilha, o LangGraph para orquestrar bancos vetoriais e grafos para persistir, e saber escolher o modelo certo para cada função. Então hoje a gente vai mergulhar a fundo no que realmente separa os chatbots de 2023 e os agentes autônomos de 2025, a memória. Uma IA que não lembra quem você é ou o que você estava fazendo na semana passada, vai servir para quê? Óbvio que depende de qual agente você está construindo, mas numa maioria das vezes, se você está trabalhando com leads, se você está trabalhando como SDR, se você está trabalhando como um agente de agendamento, você precisa ter a memória daquele cliente para você começar a construir um relacionamento com esse cliente. O problema do contexto infinito hoje é muita gente acha que a solução é só aumentar a janela de contexto e aí, vou aumentar a janela de conceito, o Gemini 3 aqui aceita 1 milhão de tokens, e aí eu vou ficar só enviando todas as conversas. Só que, cara, isso vai gerar imprecisão no agente, alucinação, lentidão e custo. Então, é claro que nós temos que falar, para falar de memória, nós temos que falar de engenharia de contexto, porque isso fica inviável economicamente e, cara, tecnicamente, seu agente vai alucinar de toda forma. Então, o segredo é você tentar jogar isso tudo numa arquitetura híbrida. É o cérebro da IA, ele precisa ter um HD externo e não apenas confiar na memória RAM o tempo todo. E aí, para isso, nós vamos falar sobre 3 tipos de memória, né? A taxonomia disso aqui. Então, para organizar a casa, nós vamos dividir a memória desses agentes em 3 níveis muito parecidos com o cérebro humano. É a memória de curto prazo, que é aquela janela que é agora, aquele contexto, é o que está rolando ali. Ela serve para manter o contexto fluido do que você está conversando naquele momento com o agente. Então, cara, algo bem volátil que você vai implementar. Tem a memória de médio prazo, que aqui entra o conceito de threads e checkpoints, que aí o LangGraph ele domina totalmente no mercado. Então pensa nisso como um save game do videogame. Você terminou ali o jogo e você quer dar uma salvada naquele momento. Então você salva naquele checkpoint aquela conversa e daqui 3 dias, quando você vai voltar exatamente naquele ponto do videogame. Isso aí, cara, permite a IA ter fluxos de trabalho que duram dias e não apenas minutos. Não é você fechou a conversa de novo que você abriu, o cara não lembra mais do seu nome. E temos a memória de longo prazo, que ela é dividida em etapas, né? Aqui que mora a identidade. Ela se divide em episódica, né? Que é o que aconteceu, da semântica, o que eu aprendi de fato, e a procedimental, que é como eu faço as coisas. E é ali que faz o agente se lembrar que você prefere Python do que Java. É ali que faz ele te lembrar que você gosta de natação e não de lutar judô. Com essas 3 memórias trabalhadas numa janela, uma engenharia de contexto bem feita, você vai conseguir colocar o seu agente em outro nível. E aí não tem como a gente falar isso sem falar do LangGraph, né? O LangGraph, cara, como que a gente implementa isso, né? A infraestrutura dominante hoje são eles, né? A LangGraph. O grande diferencial deles é o conceito de raw memory, né, que é a memória bruta. Então, antigamente, cara, a gente salvava um histórico como um contexto formatado, o humano disse oi e a IA disse olá. E aí o LangGraph veio e mudou tudo isso. Agora a gente salva estado como dado bruto, objetos, a gente salva JSON, dicionários, listas. Então, e por que isso é genial? Porque permite que o agente viaje no tempo. Então, se o agente errar, ele pode voltar ali naquele estado anterior e ele pode ir lá e corrigir a variável manualmente, né, na memória bruta e mandar ele seguir dali. Então, assim, isso é impossível hoje se a memória for apenas um bloco de texto. E aí hoje eu vou mostrar para vocês como que eu monto a estrutura de memória dentro do agente, como funciona isso, obviamente, no nível de aplicação. Então, nós vamos mostrar isso dentro do Smith, que é o agente de IA que a gente está construindo em Python, e aí eu vou mostrar como que eu implementei o serviço de memória, e aí para vocês entenderem mais ou menos como que tem que funcionar toda essa camada de orquestração, para também não ferrar a parte de engenharia de contexto, né? Não fuder muito a parte de tokens ali que você está enviando para o agente, consequentemente diminuir ali a alucinação desses agentes. E vou mostrar isso tudo na prática para vocês agora aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Breno, eu escalei a minha agência de IA para mais de R$45 mil por mês, sou fundador da Lion Lab Academy, comunidade de inteligência artificial, fundei também um e-commerce que fatura múltiplos 6 dígitos por mês e sou diretor de uma empresa de tecnologia. E hoje meu objetivo é passar um pouco desse conhecimento para vocês. Vamos lá? Então hoje aqui nós vamos falar um pouco sobre engenharia de contexto e memória
É óbvio que o principal aqui vai ser memória, né, porque o fato da engenharia de contexto, ele abrange muito mais coisas, aí já tá nos meus outros vídeos que devem aparecer por aqui sobre RAG, que a gente já implementou um sistema muito forte de RAG, de benchmark service, de serviço de gestão, enfim, de chunk agêntico, né, usa um agente ali para poder, gerar esses chunks, mas hoje nós vamos focar só na parte de memória do agente, e aí vou mostrar o que que seria o ideal de utilização para esse tipo de agente. É óbvio que, como eu sempre falo aqui, cara, não tem nada cravado na pedra, cada um tem sua estratégia, mas hoje isso aqui é o fino do fino quando se trata de memória de agentes, e é muito difícil você implementar isso em ferramentas como o N8N ou Make.com, você vai ter que, você não tem tanta liberdade para poder trabalhar esse tipo de aplicação. Por isso que nós migramos tudo isso aqui, estamos construindo esse sistema de agentes aqui, que é o Agent Smith, esse cara aqui, eu vou mostrar tudo aqui, até essa parte de memória para vocês. Eu vou mostrar como que eu fiz essa estrutura e depois nós vamos fazer alguns testes para vocês entenderem. Então, basicamente, aqui nós temos aqui o Work Memory, que é o nosso serviço aqui, que é o que a gente está querendo implementar. E aí, aqui, a primeira coisa é o LangGraph, o check pointer, né? Que aí, aqui, cara, ó, as últimas N mensagens da sessão raw atual. Então, o link graph, ele vai estabelecendo checkpoints ali das últimas mensagens e ele vai fazendo essa ingestão ali a cada mensagem que foi enviada para o agente ter aquele contexto. E ele faz isso muito bem. Hoje, muito fácil de você implementar isso, cara. Dentro da documentação do LangGraph ali, você consegue inserir ter toda essa parte ali, utilizando o LangGraph com o Postgres no seu agente. E aí, basicamente, ele faz isso aqui. Ele pega as últimas N mensagens que você pode configurar ali, que você, da forma que você quiser. Se você está desenvolvendo isso em Python, você consegue desenvolver isso de uma forma dinâmica. E aí, depois eu tenho a camada de sumarização. Que aí, o que que é essa camada de sumarização? Ela se divide em duas etapas, né? Uma é o resumo da sessão, ou o resumo das últimas N mensagens que o usuário mandou, e o perfil do usuário. Você já reparou que quando você conversa com a sua LLM aí, com o Claude, com o ChatGPT, que, cara, se você perguntar para eles quem é você, qual o seu nome, ele vai saber. Seu nome é Breno, você é desenvolvedor, diretor de empresa X e tal, tá trabalhando no momento no projeto X. Então, quando é nome, cargos, preferências, como que o cara se comunica, o Claude, se eu chamar ele aqui agora, ele me chama de bichão. Porque eu chamo aqui, eu chego para ele e falo assim: e aí, bichão, beleza? Cara, ele já todo dia, quando eu falo, e aí, tudo bem? Ele já fala, bichão. Cara, ele entende aqui o estilo de comunicação, ele salvou isso numa memória de perfil de usuário e ele fala comigo dessa forma. E aí, cara, projetos ativos, qual animal do cara, se ele tem um nome do animal, aqui no caso, se você tem um agente ali que está fazendo um agendamento para uma clínica pet e você não tem esse tipo de memória aqui, fica custoso, né? Todas as vezes que aquele mesmo usuário vai te chamar, você vai perguntar para ele qual que é o nome do seu pet, qual que é o nome do seu gato, qual que é a raça, enfim, você não vai ter nada guardado daquilo ali, fica péssimo ali a comunicação do seu agente. É como se fosse um chatbot mesmo daqueles bancos que fazem perguntas e respostas de forma muito seca, tá. E isso aqui eu não culpo quem faz isso, porque, cara, como eu trabalhei muito isso na nossa agência de automação, os primeiros agentes que a gente fazia era sempre desse formato aqui, era cada conversa começava tudo do zero. Ele tinha até uma memória ali, um buffer ali do Redis temporariamente, mas não gravava nada de forma inteligente. E aqui nós temos o resumo da sessão. O que que rolou de conversa ali, em toda aquela sessão, você estava discutindo algo ali com a sua LLM sobre bebês e como que funciona e como que tem que cuidar, e etcétera. No final, ele tem que dar um resumo ali daquela sessão e ele vai guardar isso. E aí, esses caras aqui, você usa um LLM, no caso aqui eu estou usando o GPT-o-Min, não precisa ser nenhuma muito inteligente, e ele vai fazer esse resumo aqui do perfil do usuário, se houver, e ele faz um resumo da sessão. E ele tem que inserir isso aqui em dois lugares diferentes. Aqui vai para um lugar, aqui vai para um user profile, alguma coisa desse sentido, e aqui vai para um session summarizer. Não vou nem escrever aqui, mas enfim, session summarizer. Ou seja, esses dois caras aqui, eles têm que fazer a cada X mensagens ou a cada fim de sessão. Eu gosto de trabalhar sempre dinamicamente. Aí já mostrando para vocês como que eu configuro isso. Aqui, isso aqui é a tela, o admin setup aqui, né? É um acima do admin do cliente. Mas vou entrar no agente, que é o agente Gustavo. A memória eu coloco de forma bem
solta aqui, né? Por exemplo, do WhatsApp eu posso escolher a contagem de mensagem, janela deslizante ou baseada em tempo. Que é, ó, mantém as últimas N mensagens raw. Se eu colocar contagem de mensagem, sumariza as últimas X mensagens. Se eu colocar baseado em tempo, sumariza após X horas de inatividade. Aqui eu gosto de deixar na janela deslizante. Isso pro caso do WhatsApp. Agora, quando é uma mensagem web, que aí é quando você está dentro aqui do sistema web, o Smith tem um sistema web, ou você coloca ele um widget lá dentro do site, né, que fica só a carinha dele ali, naqueles chats de atendimento, a gente chama de web nesse caso aqui. Aí aqui eu tenho no modo web também tem contagens, fim da sessão, quando acabou a sessão ali, do caso do navegador, a gente marca um session ID ou inatividade. Aqui eu deixo contagem de mensagens. Se você colocar 5, a cada 5 mensagens, eu vou chamar esse carinha aqui, ele vai fazer uma sumarização, ele vai entender se tem algo importante, relevante para mandar aqui para o perfil do usuário e um resumo dessa sessão que se finalizou ou a sumarização das últimas 5 mensagens. Porque eu preciso enviar isso de forma inteligente para o meu agente nas próximas sessões. Então aqui eu tenho um trigger aqui de message count, session end e inactivity, que é o que eu acabei de mostrar. E o debounce aqui a cada 10 segundos para evitar o raise conditions. E aí esse raise condition aqui, você já viu aquele cara, aquele usuário que é a metralhadora de digitar no WhatsApp ali, oi, tudo bem, como vai, etc e tal. Quando você vê ali, cara, já jogou um monte de mensagem. Então a gente usa esse debounce ali para poder juntar essa mensagem para falar que é uma mensagem só. E aí, a partir disso, depois que eu fiz essa parte, é a memória de longo prazo. Aí aqui eu vou lá, eu junto tudo isso aqui numa tabela, né, que é o User Memories. Aí o Session Summaries, aqui o resumo episódios por sessão, foi esse cara aqui. E aí o Memory Processing Locks, que aí é esse controle de race conditions. E tudo isso aqui eu jogo para o Postgres e eu vou ter acesso a isso de forma contínua durante o tempo que aquele usuário vai interagir. E aí nisso eu posso definir. Quando você está dentro de desenvolvendo sistemas igual esse aqui, você consegue colocar tudo isso dinamicamente. Até quanto tempo eu vou processar essas memórias aqui das sessões? Até quanto tempo eu vou lá e sumarizo todas as sessões? Ou então eu vou aproveitar quais sumarizações das últimas interações que tiveram com o usuário. Isso aqui a gente junta tudo para poder fazer uma engenharia de contexto muito legal que fica nessa estrutura aqui do Smith hoje. Então a gente tem esse memory service. Quando eu entro aqui, tanto para o web quanto para o WhatsApp, a primeira coisa que eu já acesso aqui, ó, é a memória de curto barra longo prazo, junto com a memória factual, que está num nível global aqui hoje ainda, eu não separei por agente. Então, se eu chegar aqui pro agente Bruno ou pro agente Gustavo, falar um oi aqui, o que eu gosto de fazer, os dois vão me responder mais ou menos a mesma coisa. Porém, aqui eu estou acessando bases REG diferentes. Cada um desses caras aqui ele tem um objetivo. Um pode ser um agente financeiro, outro pode ser um agente de atendimento, por exemplo. Mas a base global do perfil de usuário ainda está global. Então mudei isso aqui para nível de agente. Então, eu acho que por enquanto aqui dentro do Smith eu vou manter isso, só a memória factual de forma global. E aí aqui é a memória de curto e longo prazo, depois tem o LangGraph que vai fazer ali a ingestão dos checkpoints, que também é controlável e customizado dentro do seu código, para poder enviar isso aqui junto com o prompt do usuário, e ainda tem, se ele for fazer uma busca reg aqui, tem o quadrante que vai retornar aqui mais alguns chunks, e isso tudo é feito para quê? Para que o seu agente não receba muitos tokens de uma só vez e que ele consiga ter uma inteligência mínima, uma memória mínima, saber quem você é, do que você está falando, quais foram as últimas mensagens, o tipo de comunicação que ele tem que ter com você e ainda, obviamente, o principal aqui, que é saber o que ele tem que te falar, que aí vai ser a busca híbrida aqui que ele faz dentro do quadrante, faz o cohere aqui, o re-rank, enfim, já expliquei isso aqui nos outros vídeos, se vocês quiserem dar uma olhada lá, não vou me repetir aqui. Mas isso tudo vai para um log node, depois também grava essa memória aqui, e aí quando eu respondo para o usuário, vai para o memory service de novo, a gente retorna tudo isso aqui. E é assim que funciona. O grande lance é você tentar trabalhar esses três caras aqui o melhor possível, por isso que eu trabalho no nível de testes aqui, ó, quantas mensagens, é um agente qual tipo? Ele é um agente que tem que ficar explicando muita coisa, a janela de contexto dele fica muito grande, eu tenho que diminuir as sumarizações aqui. Do WhatsApp é a mesma coisa. Agora depende do agente sim ou não. Aí aqui extrair o perfil do usuário, preciso extrair para esse agente? Sim ou não? Eu preciso gerar um resumo dessa sessão para esse tipo de agente? Sim ou não? E aqui você consegue filtrar melhor como que é construído. Tudo isso aqui está numa memory service
que a gente criou esse serviço justamente para poder fazer isso. Aqui eu rodo a sumarização, aqui estou fazendo, ó, por Session ID, por User ID, por Company ID, aí as mensagens, o canal, né, se é WhatsApp ou se é web, e aí aqui tem os settings aqui, que é justamente o que eu passo de parâmetros para que eu consiga gerar essa memória da maneira melhor possível. E aí, cara, eu vou criando isso aqui, ó, um processamento aqui, deixei uma explicação boa aqui, quando eu deixar esse serviço aqui, eu vou liberar ele na comunidade para vocês poderem puxar lá do GitHub, que aí vocês vão ter uma base melhor de como funciona isso aqui, talvez vocês consigam implementar isso aqui no projeto de vocês. E aí aqui eu faço a extração dos user facts, e aqui eu faço a geração aqui da sumarização da sessão. Enfim, depois vocês vão poder pegar esse código aqui na comunidade. Se você for desenvolvedor aqui, recomendo que você dê uma lida nesse código, que é legal. Se você não for desenvolvedor, for um nível vibe coding, cara, entenda o contexto geral que você vai conseguir implementar isso aqui em qualquer aplicação. Hoje eu estou usando aqui o Antigrad aqui, cara, abre abre o chat ali, se você conseguir explicar isso aqui, o Cloud vai conseguir desenrolar isso aqui para vocês. Inclusive tá até o Cloud 4.5 aqui agora no Antigravity. Então, voltando aqui para explicação rápida, para a gente poder finalizar, por que que a gente faz esse lance aqui, tendo aqui a chunkinização, para poder diminuir, não envia para esse cara, vamos imaginar, vamos enviar 1 milhão, o Gemini aceita 1 milhão de tokens. Porque, cara, esse gráfico aqui, ele fala tudo, ó. Se você entender como funciona isso aqui, ó, é precisão X contexto. Obviamente que hoje, cara, isso aqui já tá atualizado 2025, então assim, isso aqui já tá top em vista dos outros anos, cada ano melhora um pouco. Mas aqui, se você manda 4.000 tokens aqui, ó, você vê que o GPT-5, o Gemini e o Opus 4.5 estão aqui, beleza, cara, tá pertíssimo aqui, ó, acho que aqui embaixo tem o que a gente fala, ó, Gemini Pro 3, se você manda aqui 4.000 tokens, ele ainda tá com 93%, 94% e 95% aqui do Opus.8. Se você manda 32.000 tokens, esse cara aqui já baixou para 79% de precisão. Então, assim, pensa, cara, já é 20% a menos de precisão. Os outros aqui, ó, o GPT-5 já cai para quase 30% de precisão, ou seja, a chance dele alucinar se você usa um agente do GPT, da OpenAI, a chance dele alucinar já é gigante se você está mandando um contexto de 32.000. Então, como é que gera esse contexto de 32.000? Vamos entrar aqui, eu vou falar com o Gustavo. Oi, Gustavo, beleza, cara? Você lembra de mim? Que aí eu vou fazer perguntas específicas para esse cara. Vamos ver qual que é a base de conhecimento desse cara, ó. Gustavo, ele tá com onboarding e tá com o FluxPay, beleza. Vamos ver aqui, ó. Se lembra sim, Breno, você é o cara que curte café e natação, está mergulhado com um trocadilho mesmo no mundo da FluxPay, checkout de chunk e validação de chunks. Me conta, quer voltar a falar da FluxPay e tal? Enfim, beleza. Aí por que que ele sabe disso aqui? Porque aqui, ó, no meu banco, tá aqui, ó, escrito, ó, o usuário está interessado em validação de chunks, Breno gosta de café e natação, e aí aqui o usuário está interessado em informações sobre tipos de checkout de plástico e tal, não sei o que, o usuário vende produtos físicos digitais de assinatura, o usuário está interessado em entender regra, enfim. Ou seja, todas as bases factuais estão aqui, ele sabe que eu gosto de café e que eu estou trabalhando naquele momento. E aí ele vai consultar na base de dados dele, vamos ver aqui, me fale um pouco sobre a FluxPay. E aí vai consultar a base reg lá, e até agora, o que que gerou isso aqui de chunks? Ó, primeira pergunta aqui, ó, 1.138 tokens, né? Falei chunks aqui, deu 1.138 tokens. Agora que ele vai me responder, ó, ele tá me respondendo respostas curtas, porque eu pedi para ele responder respostas curtas, no máximo 2 parágrafos. E aí aqui, quando eu olhar dentro do logs de conversação de novo, ó, aqui ele já procurou chunks, ó, usou 3 chunks, um chunks score baixo aqui, mas beleza, esse cara aqui ele já estava legal, e ele usou aqui já tá 2.300 tokens. E aí, imagine que agora eu vou fazer uma pergunta e aqui já vai aumentar, vai para 3.500, vai para 5.000, rapidinho isso aqui chega nos 32.000 tokens. Então, o que você tem que fazer é ir sumarizando isso para tentar evitar ao máximo esse cara chegar além disso aqui. Porque nos 32.000 ele ainda tá me respondendo legal, quase menos 30% de precisão. Mas e quando chegar no CCD 4.000? E se eu continuar a conversa muito grande? Então você tem que trabalhar a engenharia de contexto e principalmente a memória, justamente para o seu agente não fazer essa merda aqui, que é o que ele vai fazer. Porque aí vai chegar um momento, cara, que eu vou perguntar as coisas para ele, vai estar chegando tanta coisa de memória de curto prazo, de factual, do que você de fato está trabalhando, mais o prompt, mais os chunkings que estão indo, que aí, cara, vai chegar uma hora que cada mensagem que você mandar vai ser 16.000 tokens que você está mandando de uma vez só, e isso está se acumulando. E é por isso que você tem que trabalhar a engenharia de contexto e de memória dentro dos seus agentes para poder evitar isso. E aí, cara, aqui realmente é como a palavra fala, é engenharia mesmo.
Você tem que dar opções aqui para o seu agente, desenvolver isso no código e dar opções para o seu agente de como que você vai trabalhar, dependendo do tipo de agente que você está trabalhando, você colocar aqui o melhor tipo de contexto. Só de você já sumarizar ali a cada 5 mensagens, já vai dando uma travada boa. Aí talvez depois você sumariza o que já foi sumarizado e para poder manter esse contexto ali no banco, trabalha ali o LangGraph, os checkpointers dele para poder gerar menos checkpoints a cada conversa que foi gerada. Isso tudo você tem que trabalhar e você tem que testar no seu agente. Da mesma forma que a gente trabalhou nos outros vídeos ali, a questão do REG, qual que era o mais efetivo e o que era mais, além de mais econômico, o melhor retrieval, né, que é a melhor busca que a gente tinha ali. E aí, só dando um exemplo para você de como funciona mais ou menos isso aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá fácil para vocês verem, ó. Funciona mais ou menos aqui, ó. Aqui nós temos, ó, temos o user ID, beleza? Temos o nome dela, beleza? Linguagem, beleza, ok. Role, engenheiro de dados seniors. Aí aqui, ó, preferência de comunicações. Prefere ele casual, formal, objetiva, como que ela gosta? Se ela gosta de nível de bullet points, se ela gosta das informações mais detalhadas. Aí formato, markdown, frequência, aí sumarização diária. Aí contexto técnico. Aí, ó, o que que ela está trabalhando agora? Otimização de data lakes. Aí aqui interaction history. Aí a última vez ativo foi essa data aqui. E aí os clusters, performance tuning, cloud causes, error debugging. Ou seja, coloquei aqui 3 clusters sobre aquele usuário. E aí você vai vendo que eu vou resumindo de uma forma que o agente ele vai conseguir ler, ele vai entender tudo aquilo ali e não vou gastar tantos tokens assim, que é o objetivo disso aqui. Aí o patient level, qual que é o teste de paciência desse cara? Isso aqui, cara, talvez até desnecessário. Aí o nível técnico que ela gosta, cara. Se, cara, prefere um deep dive técnico ali ou ela gosta de ser um negócio mais simples e mais objetivo. Aí, fatos dinâmicos. Ela tá trabalhando num projeto de migração para 2026. O porquê que é dinâmico? Porque, cara, se depois de um determinado tempo, a minha LLM que vai lá buscar essas informações aqui para poder gerar essa sumarização, ela vai dar uma geral nesse resumo da sessão aqui e nesse perfil de usuário. Se tem muito tempo que não tem nada sumarizado sobre esse projeto 2026, ela tem que eliminar aquilo ali dali porque ele já está trabalhando em um outro projeto e quando eu for conversar com o meu agente de novo, ele tem que saber isso. Então, muito importante vocês entenderem toda essa arquitetura aqui, porque essa engenharia de contexto com memória é o que vai fazer os agentes de vocês serem o máximo de inteligência possível, principalmente para buscar as informações e entregar para o usuário de uma forma legal. E aí aqui eu não estou falando só daquele agente super complexo, mas como eu dei o exemplo aqui do pet shop, que, cara, imagina que toda vez que o seu agente de agendamento, quando alguém entrar em contato, ela vai saber como a pessoa gosta de ser chamada, qual é o nome do gato da pessoa, qual é a raça, e aí ela já vai conversar de uma forma muito mais legal. Vamos imaginar que o gato chama, sei lá, Thor. Ah, olá, Silvia, tudo bem? Você quer agendar alguma coisa pro Thor? Ah, legal, o Thor tá passando mal, você precisa de um atendimento? Cara, é um outro nível de atendimento, muito mais humanizado e seu agente vai ter muito mais valor. Beleza? Então, assim, uma vez que você implementa um tipo de memória desse aqui dentro dos seus agentes, que você tem opções, né, para poder testar, quando sumarizar, quando alterar ali o perfil do usuário, quando mexer na memória de longo, curto prazo, como mexer no state graph ali, do LangGraph mesmo, como que você vai trabalhar os checkpoints ali do LangGraph. Quando você tem essa liberdade, você consegue testar e chegar no melhor nível possível de engenharia, baseado no prompt do seu agente, o tamanho do prompt do seu agente, o tamanho da base de conhecimento, a parte de retrieval, quanto que você está buscando, para você chegar a um denominador comum de janela de contexto suficiente para que seu agente seja sempre bom, seja sempre assertivo. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo para vocês entenderem melhor sobre engenharia de contexto, né, e sobre memória dos agentes, como que você trabalha isso para que seu agente seja o mais inteligente possível, porém não perdendo ali a memória do que foi dito e não ser aquele cara ali que a cada vez que você inicia uma conversa, parece que você tem que se explicar inteiro do zero de novo. Então esses agentes eles têm muito valor agregado e se você conseguir colocar isso aqui na sua estrutura, você vai realmente ganhar dinheiro com esse tipo de aplicação. Beleza? O link da comunidade da Lion Lab tá aqui na descrição. Em breve eu vou liberar o framework inteiro aqui do agente Smith para vocês baixarem, enfim, é o protocolo Smith, que é o que a gente está chamando lá dentro da comunidade. E eu vou liberar essa aplicação para vocês, eu vou ensinar vocês ali a utilizar isso e a customizar isso da melhor forma possível, que vocês consigam sair na frente aí do mercado, que hoje, obviamente, nós já estamos no nível de aplicação, já estamos saindo fora ali do hype do N8N, que, cara, realmente isso não é uma arquitetura escalável,
Eu sei muito bem disso, porque eu já realmente surfei essa onda até onde deu. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.